Vamos voltar alguns momentos antes de Nima salvar o filhote de Cobalt, quando Helhan notou que já era meio-dia, mas tinha algo de estranho, já que o sino da cidade não tinha batido avisando a hora, o fazendo suspeitar que a cidade possa estar escondendo algo porque era obrigatório por lei soar o sino, e duvidava que eles não possam fazer isso mesmo estando em estado de emergência. Nima nota que ele estava querendo investigar e decide confiar em sua intuição, já que graças a ela que descobriram sobre a corrupção. A pequena permite que ele cuide disso e permite que ele mostre o brasão da família Osf caso tenha algum problema. E pede que Lars mande alguns espíritos do vento junto com ele, porque dessa forma Lars poderia avisar Will caso tenha alguma emergência. E assim eles se separaram e agora estavam indo levar o filhote de Cobalt para sua mamãe. E também para negociar sobre o projeto Ciana. Então eles foram para a floresta para procurarem o esconderijo deles, mas Nima fica bolado porque não imaginou que isso seria tão difícil. Mas já vai se inscrevendo aqui no canal para receber o 10º episódio. Olha, tem boatos aí que quem se inscreve desbloqueia ele, hein? E aliás, não se esquece de curtir e comentar bastante para mostrar que tá gostando desse anime da nossa fofurice. Além de me ajudar bastante na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. Mas chega de enrolação e bora pro anime. O grupo anda pela floresta sendo guiados pelo filhote. Parecia que ele e a aranha estavam se dando bem. O Cobalt se move rápido. E Nima diz que era difícil de andar rápido quando era uma criança, então Shink a pega no colo e deixa seu irmão e o príncipe bolados. Mas os guardas notam algo à frente e ao roçar o mato aparece um slime e claro que a nossa pequena fica muito empolgada em ver um monstro famoso que tinha um corpo tão molinho. Ela se pergunta qual seria a sensação de tocá-lo, mas Shink avisa que o monstro estava pedindo ajuda pro seu companheiro enfraquecido. Nima olha pro seu maninho e claro que Ralph permite que ela faça o que deseja, porque eles iriam protegê-la caso as coisas fiquem perigosas. E Will pergunta quando eles o enfiaram no meio de tudo isso e Ralph diz que ele não precisava se preocupar, porque com proteger ele quis dizer que Lars iria protegê-la. Nimus agradece e eles seguem o slime e dão de cara com um mega slime, que deixa todos surpresos porque aquilo era um slime pai. E estavam ainda mais surpresos porque slimes só apareciam em regiões quentes, e os grandes slimes podiam produzir inúmeros slimes pequenos, e por isso eram chamados de slimes pai. O slime fica agitado e Nima se preocupa que eles nasçam ali, porque como era frio seria perigoso, e pede que ele aguente até o levarem para um lugar seguro. Mas Will explica que quando um slime evolui para slime pai, ele vira um parasita incapaz de se mover sozinho, e carregar algo tão grande seria complicado para eles, então Nima pergunta o que eles deveriam fazer. E Will se lembra que eles não reproduziam se estivessem incorporados a alguém. A pequena fica assustada porque isso seria o mesmo que ser devorado por um slime. Mas Shink avisa que o monstro estava falando que não comia quem ele gostava, ou seja, ele iria comer quem não gostasse. Então Nima decide perguntar pro monstro quem ele não comeria entre eles, e claro que seria a pequena, que não fica surpresa. Ela até oferece Shink que era bonitão e tinha um melhor corpo, mas mesmo assim o monstro recusa e Shink diz que quando ele se incorporava a alguém absorvia tudo que o hospedeiro comesse, então nunca mais precisaria ir ao banheiro, fazendo Nima pensar que se todos os nutrientes irem pro slime, então poderia comer tudo sem engordar. Uma ideia deliciosa, fazendo Ralph perceber que ela já tinha planejado algo e novamente Shink avisa que o monstro iria proteger a madame, o que Will acha perfeito, porque dessa forma a maioria dos ataques físicos não teriam efeito sobre ela por conta da natureza dos slimes, e dependendo do atributo nem mesmo magia iria afetá-la. De início Ralph não gosta da ideia de algo possuir Nima, mas talvez seja algo bom, já que ele iria protegê-la, e além disso eles também poderiam trazer os slimes pro projeto Ciana, então Nima concorda com o monstro e se apresenta e decide nomeá-lo como Shizuko. E logo em seguida a pequena toca nele e diz que parece um peito macio, e o monstro segura Nima pra assim entrar em seu corpo. Ela engole o monstro e o grupo pergunta se ela estava bem, e a pequena confirma e diz que estava sentindo a consciência do Shizuko. Will pergunta o que eles iriam fazer com aquele pequeno e Nima diz que Shizuko estava avisando que ele se tornaria o próximo slime pai, então teriam que levá-lo. A garotinha se abaixa e promete que iria levá-lo para um lugar seguro para ter seus filhos.
filhos, e o nomeia como Haku e começa a fazer carinho nele. Mas o príncipe selvagem pega o slime e fica surpreso com a sensação de segurá-lo, fazendo Nima confirmar suas suspeitas, que tinha algo na textura deles que os homens adoravam. Mas o guarda de Nima diz que seria melhor eles continuarem o caminho com o Cobalt, e a pequena pede desculpas pro doguinho, e eles voltam a caminhar, mas Nima pergunta se eles também estavam achando algo estranho, porque eles já tinham andado bastante, mas o cenário continuava o mesmo. Confesso que eu achei que era só o custo de produção pra reduzir, mas voltando. Will diz que não estava sentindo nenhuma magia, e o filhote começa a ficar triste, então Will pergunta se Lars estava sentindo algo, e repete o que Lars tinha dito. Magia não é o único fenômeno que existe, e nem tudo é criatura viva ou espírito, e o poder do Deus da criação divina era abundante pelo mundo todo. Nima diz que Lars era incrível e se lembra de algo, então sussurra no ouvido do Tigrão, fazendo os espíritos ficarem agitados, e diz que não tinha certeza, mas talvez esteja nessa floresta, então por enquanto deviam seguir Lars, mas pede que Shinki e Gratia os esperem, porque eles não eram monstros dali, e enquanto caminhavam, ela lembra Will sobre o livro que ele tinha lido pra ela, e talvez seja essa a razão pra estarem andando em círculos, e talvez essa coisa também saiba algo sobre os Cobolts, e enquanto caminhavam, Nima pensava que no fundo da floresta podia ter um santuário em que só podiam entrar quem recebia a permissão. Nima fica surpresa e confirma suas suspeitas, e se lembra de Will falando que certas vezes, quando a criatura rara vivia por um longo tempo, eles evoluem para algo que protegia um território com poderes especiais e eram chamados de guardiões. Então essa mega árvore seria o guardião da floresta, uma existência que não é mágica e nem criatura ou espírito. Nima se aproxima da árvore e se apresenta, além de pedir perdão por todos os problemas que causaram. E o guardião diz que ela não precisava pedir perdão e acha seu grupo bem peculiar, e pergunta o que a garotinha seria. E ela pensa que não podia falar que era uma ajudante de Deus, e então diz que seu pai carregava o título da família, então era apenas a Nefertima, fazendo o guardião dar risada dessa criança diferente, e pergunta o que ela precisava, e Nima diz que estava procurando pela mãe desse filhote e precisava saber onde ficava o esconderijo dos Cobolts, porque queria entregá-lo de volta. A árvore questiona se ela queria mesmo ele sendo um monstro, e Nima responde que isso não importava porque queria levá-lo de volta pra casa. O guardião volta a rir e pede perdão porque não podia dar essa informação, já que os humanos perseguiram os Cobolts sem nenhuma piedade, até chegarem nessa floresta, uma cena terrível de se ver. E como teve pena deles, ele decidiu os esconder dos humanos. Nima admite que o que os humanos fizeram foi terrível e pede desculpas por isso, mas ela só estava querendo devolver o filhote à mãe e negociar com os Cobolts, despertando a curiosidade do guardião, enquanto ela dizia que queria levá-los para um local diferente, porque o Lorde de Lenice planejava enviar um esquadrão para exterminá-los, e se continuar os escondendo, poderia colocar ele e os animais da floresta em perigo, e como a situação estava feia, talvez eles não consigam evitar que os humanos e Cobalt se enfrentem. O guardião entende a pequena, porque realmente não poderia escondê-los para sempre, e além disso, conseguir comida para eles estava complicado, então Nima diz que apenas queria salvá-los, e novamente pede que ele os guie até o esconderijo deles. O guardião decide confiar na pequena e torna o cenário obscuro, porque se ele descobrisse que ela estava o enganando, não iria deixá-la sair da floresta com vida. Mas a pequena estava decidida e diz que talvez não consiga salvar todos, mas se ele aceitar mesmo assim, ela iria jurar pelo seu nome. Mas o guardião diz que ela não precisava ir tão longe, porque assim que as coisas começarem a se mover, o Deus da criação iria decidir para onde eles deveriam ir. Então abre um caminho pro grupo, onde os espíritos iriam guiá-los. E quando tudo isso acabasse, ela deveria visitá-lo novamente, deixando a pequena emocionada. O grupo volta a caminhar, mas algo incomoda Nima. Will pergunta o que seria, e ela admite que estava pensando no que o guardião tinha dito, porque conseguir comida pros monstros seria um problema. Ela pergunta pra Shinki o que goblins e kobolds comiam, e Shinki diz que goblins comiam tudo, e os kobolds eram onívoros, fazendo ela perceber que teria
teriam que fazer algumas plantações. Mas Lars e o filhote se agitam e Nox avisa sobre o perigo e um inseto enorme ataca Nima. Mas Nox o golpeia e derruba o monstro inseto, conhecido como Mamushi. E Will avisa que alguns eram venenosos. Lars finaliza o monstro. E Shink diz que eles eram comestíveis, além de serem uma delícia quando assados, deixando Nima indignada. E claro que eles fazem uma fogueira e Shink serve Lars e Nox, oferecendo pra Nima também, que decide experimentar, já que Shizuko estava com ela, então não teria problema, e ao comê-lo, ela diz que era uma delícia, e até parecia lagosta e peixe branco, e com a cervejinha seria perfeito. Mas claro que ela tinha bebido na sua antiga vida quando era maior de idade, então crianças, fiquem longe do álcool. Mas voltando, todos também provam e ficam surpresos com o gosto, e Nima descobre que as carapaças podiam ser vendidas na guilda de aventureiro, o que era bem conveniente. Então ela decide pedir que Lars e os cavaleiros caçem mais desses insetos, caso encontrem pelo caminho, porque iria dá-los aos kobolds como presente. E assim eles continuam a caminhada caçando mais mamushis que Nima admite que seriam muito úteis no projeto Ciana. E mais à frente o filhote começa a latir e Nima fica curiosa porque não tinha nada à frente. Mas Shink alerta que não era bem assim e ao olhar direito eles notam vários olhos. E Nima diz que eles vieram sob a bênção do guardião e queriam se encontrar com o líder deles. Mas Shink diz que os kobolds não confiavam neles, então Nima mostra os presentes que trouxe. E seria um monte de carne gostosa, então Shink avisa que eles pediram para segui-los, porque iriam falar com o líder deles. E ao acompanhá-los, Nima se depara com um acampamento repleto de cachorros. Um verdadeiro céu de fofurices e com certeza ela precisava que eles façam parte de seu plano. Mas logo ela volta pra realidade. Uma kobold pergunta o que a criança humana queria com eles e Nima se distrai por um momento com sua beleza. Mas logo se apresenta e diz que vieram trazer esse filhote que salvaram Ilenice. A kobold nota que ele realmente era do bando e fica indignada que os molequinhos mentiram pra ela. Nima fica confusa e Shink diz que os outros filhotes o deixaram pra trás, mas a pequena pede que a moça fique calma, porque ficar brava não iria mudar nada e ativa seu modo corporativo. E com um sorriso ela diz que trouxe presentes e sugere que eles comam enquanto conversam. E pensa que precisava sorrir para que confiem nela e com todos de barriga cheia, seria a melhor hora para negociar, finalizando assim o 9º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!